Olá pessoal, eu me chamo Anderson e eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Oceanologia da FURG e essa vai ser a nossa aula no formato assíncrono sobre balanço de energia. Tem como objetivo de complementar as aulas online. E antes de falar sobre balanço de energia, devemos compreender o que é o sistema climático terrestre, que é composto por 5 principais componentes, que são a atmosfera, hidrosfera, criosfera, superfície da Terra e a biosfera. E essas componentes, elas vão ser impulsionadas pelas forçantes climáticas, que está ligada às mudanças nas placas tectônicas, mudanças na órbita da Terra e mudanças na radiação solar. E essas componentes têm características específicas, como por exemplo a atmosfera está ligada a um sistema mais instável e em rápida mudança, e a sua composição aqui por diversos gases como nitrogênio, oxigênio, o argônio. Temos também o vapor d'água, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, ozônio e também por partículas pequenas, conhecidas como aerossol. E a hidrosfera ela é composta por toda a água superficial, líquida e subterrânea, seja no continente, né, como água doce, né, através dos lagos e rios, também as águas salinas, que são os mares e os oceanos. E também temos a criosfera, que são os mantos de gelo, geleiras, gelo marinho, e está ligado principalmente à sua característica de alta refletividade. Já a superfície da Terra, ela que é composta pela vegetação e solo, ela controla essa energia recebida do Sol, que é devolvida à atmosfera. E por último, nós temos a biosfera, seja ela terrestre ou marinha, está ligada principalmente à absorção e liberação dos gases de efeito estufa. E todas essas componentes, elas interagem entre si e estão ligadas a uma fonte final de energia principal, que é a fonte de radiação solar, que é a fonte da radiação solar. E essa radiação solar, ela está no formato de ondas eletromagnéticas, né? E vai chegar na superfície, vai chegar na Terra, sendo que 70% dessa radiação solar ela vai penetrar na atmosfera e 30% vai ser refletida de volta para o espaço. Desses 70%, 17 vai ser absorvido na atmosfera, sendo que 23 chega à superfície na forma de luz difusa e outros 30% chega à superfície na forma de luz solar direta. E essa radiação ela é dividida em diversos comprimentos, é distribuída em diversos comprimentos de onda, desde ultravioleta, passando pela faixa do visível e chegando no infravermelho. Então aqui seria a sua distribuição, em que, de acordo com o comprimento de onda, em que temos aqui o comprimento de onda maiores que 0,7 micrômetros, representando aqui pela faixa do infravermelho, representando 48% do total. Temos aqui a faixa entre 0,4 e 0,7 micrômetros, representando a radiação visível, um total de 43% desse total. E por último, nós temos aqui a faixa entre valores de comprimento de onda menores que 0,4 micrômetros, que seria a radiação ultravioleta em raio-x, representando 9% desse total. Aproximadamente 99% dessa radiação solar ela ocorre entre 0,15 e 4 micrômetros. E essa radiação solar, quando ela chega na superfície da Terra, ela chega de forma desigual. Isso porque devido à esfericidade da Terra. Então, aqui seria um exemplo como essa radiação solar chega na superfície da Terra de acordo com a latitude, por exemplo, na região equatorial, em que essa luz chega de forma perpendicular, uma unidade de luz ela é concentrada em uma unidade de superfície. No entanto, quanto a gente aumenta essa latitude, há uma inclinação dessa radiação solar, em que essa unidade de luz ela vai abranger superfícies maiores. No entanto, se a gente não considerasse a inclinação da Terra, como por exemplo nessa figura, o fluxo médio da radiação solar, representado por este gráfico, ele seria máximo no Equador e nulo nos polos. No entanto, a Terra ela tem uma inclinação em seu eixo em torno de 23,5 graus. Então, essa radiação solar ela não chega totalmente tangencial na região de alta latitude e, só que abrangendo uma área bem maior. Enquanto que na região equatorial essa energia ela vai abranger uma área menor, como a gente observou na figura no slide anterior.
sendo que nas regiões de alta latitude, essa energia solar, em sua maior parte, vai ser refletida. E o total de energia recebida pela Terra, então, de 1,36 kW por metro quadrado. E essa radiação solar, quando chega na Terra, se a gente não considerar todos os efeitos da atmosfera, a quantidade de radiação recebida por uma unidade diária da superfície da Terra depende de 3 fatores principais. Primeiro, período de exposição a raios de Sol, o ângulo de incidência dos raios solares na Terra e a distância da Terra ao Sol. Sendo que esses dois primeiros fatores estão ligados à latitude, dependendo da latitude e da estação do ano, e esse último fator está ligado quanto à posição da Terra em relação ao Sol. Então, aqui nessa figura ao lado, nós temos a radiação solar total diária e a gente pode observar aqui, primeiro, essa região aqui em baixa latitude, apestando pela região equatorial, né, existe uma menor variação quando se compara com as regiões de alta latitude, uma grande variação. E um outro ponto importante, note que o máximo de radiação do verão aumenta com o aumento da latitude, aqui representado pelo verão do hemisfério norte, e há um decréscimo, um decréscimo rápido em relação ao período do inverno. E essa característica vai indicar uma média anual menor devido a essa diminuição rápida durante o período do inverno. E outro ponto importante estaria ligado a uma assimetria entre essa radiação solar nos dois hemisférios durante o período do verão. Como, por exemplo, se a gente considerar essa radiação solar durante o verão aqui do hemisfério sul, em comparação aqui ao hemisfério norte, a gente observa que nesse período do hemisfério sul, ele recebe uma quantidade um pouco maior em relação ao norte. Isso se dá pela posição da Terra em relação ao Sol, que está aí próximo, está no periélio. Aqui nessa figura, é a mesma da figura anterior, porém o que eu quero mostrar para vocês é essa imagem, que mostra a radiação solar que incide na superfície. O que eu queria mostrar para vocês seria essa radiação solar incidente na superfície é maior nos continentes, isso porque na região oceânica, a atmosfera sobre o oceano, né, contém uma maior quantidade de vapor d'água, também nuvens, principalmente na região de baixa latitude, nessas áreas de baixa latitude, e esse vapor d'água, esses gases, nuvens, eles vão absorver mais radiação, vão refletir radiação a partir das nuvens, e isso vai contribuir para uma menor radiação sobre a superfície. E diferente dos continentes, em que é uma menor quantidade de nuvens, maior concentração de nuvens, e também é uma região mais seca, então fazendo com que essa radiação chegue mais na superfície. Então a gente observa que há uma interação dessa radiação com a atmosfera e é importante levar isso em consideração. Então a radiação solar ela está sujeita à atenuação na atmosfera através de três processos principais: a absorção, e como eu falei, está ligada quanto à composição atmosférica dos gases, a presença de nuvens. A difusão também vai ser importante nessa atenuação. E por último, a reflexão. Então, a absorção ela é o processo que vai ser responsável pela atenuação do comprimento de ondas curtas, que é absorvida por gases na alta atmosfera a partir de reações fotoquímicas e principalmente na faixa do ultravioleta e do raio-x, em que estes comprimentos de onda vão ser atenuados logo nas primeiras camadas da atmosfera, da alta atmosfera, e que está localizado em torno de 60 e 300 km de altitude. Então, essa absorção dessa radiação ultravioleta e raio-x por átomos de gases vão fazer com que há uma excitação desses elétrons, e, consequentemente, uma perda desses elétrons por parte dos átomos, gerando íons, por isso dá o nome aí de ionosfera. Mais abaixo dessa camada, nós temos aí em torno de 40 km de altitude, nós temos as moléculas de oxigênio, que estão sempre sendo destruídas devido a essa absorção da radiação eletromagnética na faixa do ultravioleta,
gerando átomos de oxigênio, os quais elas vão se combinar com outras moléculas de oxigênio para formar o ozônio. E esse ozônio formado também é instável, então ele vai ser destruído rapidamente por essa absorção da radiação eletromagnética na faixa do ultravioleta. E apesar desse ozônio ser formado principalmente nessa camada de em torno de 40 km de altitude, ele é encontrado em maior concentração mais abaixo, em torno de 25 a 30 km de altitude, para onde ele é transportado, onde esse ozônio é transportado, onde se ele não for destruído na alta atmosfera, então ele é transportado para essa região. E aí é formando uma nova camada, uma camada conhecida como ozonosfera, devido a essa grande concentração de ozônio. Então, essa absorção dessa radiação eletromagnética na faixa do ultravioleta ocorre, portanto, no topo da ozonosfera. Dessa forma, essa região de absorção ela serve como um filtro para os raios ultravioletas, impedindo que essa maior quantidade dessa radiação chegue na superfície da Terra. No entanto, na atmosfera inferior, abaixo aí dos 10 km, né, de altitude, o único constituinte atmosférico capaz de absorver uma maior quantidade de radiação eletromagnética de forma significante é o vapor d'água, que é responsável por uma absorção de aproximadamente 10%. E também, além de nuvens e partículas, também pode absorver parte dessa radiação. Então, esse vapor d'água ele vai absorver aí essa radiação aí na faixa do infravermelho e em maior quantidade. Já o processo de espalhamento, quando essa radiação ela encontra pequenas partículas na atmosfera e ela não é absorvida, ela é espalhada. Isso porque essas partículas com um raio menor que 1/10 do comprimento de onda da radiação possuem uma intensidade de espalhamento maior para comprimentos de ondas menores. E enquanto que o espalhamento por partículas maiores ela é independente do comprimento de onda. Portanto, os raios vão incidir sobre as partículas e essas vão ser desviadas para diversas direções. Então, essas partículas então pequenas, elas vão difundir os comprimentos de ondas menores, enquanto que as partículas maiores elas são independentes do comprimento de onda. Então, e a partir desse processo de espalhamento, nós temos aí a coloração azul do céu, por fato de que essas partículas menores, que são mais leves, né, elas ficam suspensas em maiores altitudes, maiores alturas da atmosfera, e os primeiros raios a serem difundidos são aqueles que correspondem aos menores comprimentos de onda, no caso, na faixa aí do visível do azul. Então, o comprimento de onda correspondente ao azul é difundido por essas moléculas na atmosfera e por isso dá essa aparência, essa coloração azul para o céu. Assim como as partículas maiores, elas ficam suspensas em alturas menores, então os comprimentos de ondas difundidos quando os raios solares incidem inclinadamente, de forma inclinada, eles são comprimentos de ondas maiores, então aí corresponde na faixa do vermelho e dá aquela coloração vermelha durante o período de pôr do sol e nascer do sol. E sendo que a parte da radiação que é difundida ou espalhada, ela na atmosfera pode ser absorvida, né? Ou parte dela alcança a superfície terrestre, mas aproximadamente 7% aqui, umas 7 unidades, da radiação incidente é perdida para o espaço por causa desse processo de espalhamento. Enquanto que a reflexão ela ocorre na atmosfera quando a radiação solar incide nas nuvens, então essa proporção de reflexão ela é conhecida como albedo. Então a proporção em que a nuvem reflete depende do tipo e da espessura da nuvem. Então essa com uma maior espessura, como o nimbus stratus ou stratocúmulos, tem uma espessura maior, elas podem chegar a cerca de 80% dessa reflexão, enquanto que mais a média ele é em torno de 50%. E a maior parte disso é perdida diretamente para o espaço. E por fim, essa quantidade de energia que chega na superfície da Terra, ela depende dos fatores. Se nós tivermos um céu claro, né, dessas 100 unidades que são incidentes no topo da atmosfera, 80 chegam na superfície
porque aí vai ter processo de espalhamento e absorção. E quando nós temos o Sol com um céu nublado, dessas 100 unidades, chega em torno de 25, 20 unidades na superfície da Terra devido ao processo de espalhamento, absorção e reflexão. Então, a parte da cobertura de nuvem, as variações que são provocadas pela quantidade de vapor e poeira na atmosfera, que podem, a partir do processo de espalhamento, aumentar a extensão desse caminho da radiação através da atmosfera, ela é também um outro processo importante que devemos considerar, é a elevação do Sol no céu. E essa quantidade de energia que chega na superfície da Terra, se ela não for absorvida ou transmitida para baixo, se no caso ela encontrar uma superfície que seja transparente a ela, ela vai ser refletida. E esse albedo, essa reflexão, ela conhecida como albedo da superfície, depende de alguns fatores, como a sua substância, textura, o ângulo de incidência da radiação solar e o comprimento de onda da radiação. E aqui nessa tabela nós temos aí o albedo, né, um albedo médio de algumas superfícies, em que em média estão variando entre 10 a 30%, sendo que o albedo médio da Terra, incluindo as nuvens na atmosfera, é cerca de 35%. E aqui nessa figura nós temos que a diferença aqui nós temos o albedo planetário, né, e o albedo da superfície, sendo que o albedo planetário é a fração da radiação solar incidente que é refletida para o espaço através da atmosfera e da superfície terrestre. E a gente observa que em latitudes em torno de menores que 30 graus de ambos os hemisférios, ele se mantém praticamente constante, em torno de 25%. No entanto, em relação quando nós vamos para as regiões de alta latitude, esse albedo aumenta consideravelmente. No entanto, a gente observa que nos ambos hemisférios, eles aumentam de forma igual, mesmo tendo aquela distribuição de terra diferente. Então, o que está influenciando nisso? Então, a gente considera que principalmente as nuvens estão influenciando, são mais importantes do que o albedo da superfície. Por isso, tem essa distribuição mais ou menos igual. E aqui seria um outro exemplo de albedo, né, da superfície da Terra, o albedo global, em que essas duas imagens elas representam praticamente a mesma coisa, em que que a gente observa que em regiões de alta latitude, em ambos os hemisférios, a gente observa um alto albedo, isso pela presença de nuvens e também do gelo marinho, e que esse albedo ele vai diminuindo em direção às regiões de média latitude, né, e onde observa os menores albedos na superfície da água, do mar, e um segundo máximo de albedo a gente observado em regiões tropicais e subtropicais, como a gente pode observar nessa figura aqui, em que isso é representado pela presença de nuvens e também em superfícies com alta refletividade, como é o caso aqui do deserto do Saara. Então, os oceanos, por ter essa característica de baixo albedo, né, na sua superfície, os oceanos absorvem a maior fração de radiação solar incidente, devido não só essa característica de baixo albedo, mas também por representar uma grande área da superfície da Terra, em torno de 70%. Então, onde a atmosfera ela é relativamente transparente, os oceanos absorvem a maior parte dessa radiação solar, dentro das primeiras camadas de profundidade. Então, podemos considerar que o compartimento da superfície da Terra, que é significativamente transparente à radiação solar, são os oceanos. Então, nessa figura, a gente pode observar que na faixa do infravermelho, né, e da faixa da luz vermelha, elas são absorvidas logo nas primeiras camadas e, no entanto, na faixa do azul e do verde eles podem alcançar profundidades em torno de 200 e 250 metros de profundidade. E essa profundidade é conhecida como zona fosca, que é a camada em que a luz favorece a fotossíntese. E essa camada é geralmente onde a luz, que é apenas 1% da luz incidente na superfície. Mas isso seria se a gente considerasse uma área de oceano aberto, né, onde temos águas mais claras. No entanto, quando a gente considera regiões costeiras,
essas águas, 23% dessa radiação atinge 1 metro de profundidade e 0,5% atinge aí 10 metros de profundidade. Isso porque nessas regiões essas águas são mais uma alta turbidez, né? E devido a essas partículas em suspensão, há um espalhamento aí na faixa do vermelho e do amarelo, fazendo com que ocorra uma outra coloração dessas águas. E outro ponto importante a ser destacado é que a presença de organismos fitoplânctons de diferentes pigmentos também podem alterar essa da faixa do azul para o verde, alterando a coloração da água. E também pode ocorrer a atenuação da radiação solar a partir dessas partículas pequenas em suspensão na atmosfera, conhecida como aerossol. Então, essas partículas elas podem absorver ou espalhar essa radiação, sendo que quando ocorre o espalhamento dessa radiação, essa radiação incidente incide nessas partículas, aumentando o caminho do fóton na atmosfera. E isso pode aumentar a probabilidade de absorção da radiação na atmosfera, assim como esse espalhamento nessas partículas pode gerar que pode fazer com que essa radiação volte para o espaço, aumentando o albedo global. Então, o aerossol ele pode ser formado a partir ele ocorre de forma natural, como a partir da ação dos ventos, né? Fazendo com que ocorra essa suspensão dessas partículas, e assim como também atividades vulcânicas que podem fazer que aumente essa concentração das partículas na atmosfera, também através de incêndios florestais, mas também elas podem ocorrer de forma antropogênica, através das atividades humanas. E aqui ao lado nós temos um exemplo de como essas partículas de aerossol podem atenuar a radiação solar, e essas figuras elas representam a radiação solar incidente, e aqui embaixo seria a radiação global. E aqui, por exemplo, considerando um evento de tempestade de poeira, em que essa radiação solar é drasticamente reduzida na região ali do Saara, em comparação aqui ao em céu claro. Isso, quando a gente considera a radiação global, que aí está ligado principalmente à radiação solar, que é espalhada, a gente observa que houve uma redução de apenas 15% dessa radiação global, indicando que essa maior influência da poeira é na dispersão da luz e não na absorção dessa radiação. Então, aqui seria um resumo do que acontece com todos esses fatores influenciando, fatores como a absorção, reflexão e o espalhamento, e isso vai gerar em si um balanço de calor e em relação também à emissão de radiação pela superfície da Terra. Então, toda essa radiação que chega e é absorvida pela superfície, se não fosse devolvida, se não houvesse perda de calor, nós teríamos aí um aumento de temperatura de forma indefinida. Então, é necessário que ocorra esse balanço entre ganho e perda de calor. Então, aqui esse diagrama exemplifica bem, como por exemplo, essa radiação solar que incide no topo da atmosfera vai ser representada por 100 unidades, que representa aqui em torno de 342 watts por metro quadrado. Então, dessas 100 unidades que são incididas no topo da atmosfera, 49 são absorvidos pela superfície. Desses 49, 9 são refletidos por essa superfície, apenas 9. Isso porque a maior parte da superfície da Terra ela é composta pelas águas por água, né? Devido aos oceanos. Então, e essas águas elas têm um baixo albedo, então apenas 9% é refletido para o espaço, sendo que dessas 100 também 31% ele é refletido de volta para o espaço e 20% é absorvido pela atmosfera, sendo que os maiores absorvedores dessa radiação pela atmosfera estão ligados aos gases como o vapor d'água, o ozônio, o dióxido de carbono, e os maiores refletores dessa energia seriam as nuvens e o aerossol. No entanto, nessa figura A, que ela representa essa quantidade de energia que chega, que é absorvida, que interage com a atmosfera. No entanto,
por outro lado, né, o outro processo ligado a essa radiação que é emitida pela superfície é um pouco mais complicado. Isso porque essa radiação ela vai ser emitida pela superfície, vai ser absorvida pela atmosfera e vai ser reemitida da atmosfera para a superfície. Então, é um pouco mais de processos que complicam a sua compreensão. Então, portanto, essa radiação solar que é emitida pela superfície é em torno de 114 unidades no formato de ondas longas, ou conhecido também como radiação planetária, e das quais dessas 114, 102 são absorvidas pela superfície ou pela atmosfera, e 12 unidades elas são perdidas a partir das janelas atmosféricas. E essa energia absorvida pela atmosfera através dos gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, vapor d'água, o metano, eles são reemitidos para a superfície em torno de 95 unidades. Então, nós temos aí um balanço de 114 menos 95, em torno de um fluxo aí de 19 unidades. No entanto, quando a gente considera aqueles 49 unidades ganhos pela radiação solar, né, nós temos um balanço aí em torno de 30 unidades. Então, para manter esse equilíbrio térmico da superfície, é necessário que ocorra essa transferência desse calor excedente da superfície para a atmosfera. E isso ocorre na forma de calor nessa transferência de calor de forma de convecção, a partir do processo de calor sensível, e evaporação, ou seja, essa transferência de calor latente, e assim mantendo o equilíbrio entre a superfície da Terra e a atmosfera. No entanto, essa radiação que é emitida pela superfície da Terra, elas são maiores que 4 micrômetros. Então, a gente toma como um valor que separa a radiação solar de ondas curtas e ondas longas, sendo que os gases na atmosfera que são eficazes na absorção dessa radiação terrestre, na formato de onda longa, são o vapor d'água, o ozônio e o dióxido de carbono. A gente observa que esses gases que ocorrem na atmosfera que são responsáveis por essa absorção de ondas longas. A gente pode observar também nessa outra figura, pelo vapor, dióxido de carbono e o ozônio. Eles absorvem essa radiação terrestre na faixa de comprimento de onda entre menores que 8 micrômetros e maiores que 12 micrômetros. E essa região em que nós não temos aí praticamente absorção é conhecido como janelas de radiação ou janelas atmosféricas, em que essa radiação de ondas longas são perdidas para o espaço. Portanto, esses constituintes da atmosfera que absorvem essa radiação terrestre e, por sua vez, emitem essa radiação de ondas longas em todas as direções, algumas para o espaço e outras de volta para a superfície da Terra, e todo esse efeito é conhecido como efeito estufa, que é um efeito natural. Então, de forma exemplificada, nós temos essa figura que mostra que essa radiação de ondas curtas chega na superfície da Terra, penetra na atmosfera, aquece a superfície da Terra, e a superfície da Terra ela vai irradiar esse calor na forma de ondas longas, e sendo que essa radiação ela pode ser perdida para o espaço na forma das janelas atmosféricas, ou pode ser absorvida pela atmosfera. E essa atmosfera ela vai absorver esse calor na forma de ondas longas e vai reemitir para a superfície, aquecendo a superfície da Terra e aquecendo a atmosfera. Então esse processo ele é a partir de um efeito natural. No entanto, quando a gente tem uma quantidade de radiação solar incidente menor que a radiação solar que é emitida para o espaço, há um desequilíbrio nesse balanço. Então, portanto, há um aumento na temperatura da superfície da Terra, gerado há um aumento da superfície da Terra gerado pelo aumento das concentrações dos gases do efeito estufa nessa atmosfera. Como, por exemplo, esse gráfico mostra o aumento do dióxido de carbono na atmosfera, né? Devido a alguns processos, algumas atividades econômicas ligadas a atividades antrópicas, como processos industriais, o uso da terra,
a queima de combustíveis fósseis. E aqui seria um outro exemplo de como o efeito estufa é importante para o sistema climático da Terra e como ele está sendo alterado pelas emissões dos gases de efeito estufa. Então aqui nessa figura nós temos a temperatura da Terra em relação à Terra com o efeito estufa e sem o efeito estufa. Então com o efeito estufa, a temperatura da Terra é em torno aí de 15 graus Celsius, diferente que sem o efeito estufa seria em torno de menos 18 graus Celsius. Então a diferença entre as temperaturas é em torno de 33 graus Celsius, sendo que essa diferença ela é influenciada principalmente pelo vapor d'água, que tem esses 33, ele contribui com em torno de 20 graus Celsius. O dióxido de carbono contribui com 7 graus Celsius, enquanto que os outros aí com menor contribuição. Então o que a gente deve considerar que como o vapor d'água a gente não tem como controlar essa quantidade a concentração de vapor d'água na atmosfera, já que a maior parte da superfície da Terra ela é composta por água, né, pela cobertura oceânica. Então, o que a gente está alterando principalmente é a concentração do dióxido de carbono, como por exemplo essa figura mostra a concentração, essa tendência de aumento na concentração do dióxido de carbono na atmosfera ao longo dos anos, e chegando aí valores maiores que 400 ppm. Aqui nessa figura ao lado mostra a influência da anomalia de temperatura, né, global, representada aqui por essa linha preta nos dois gráficos. E em vermelho nós temos essa influência dessa temperatura média global, influenciada pelos fatores antropogênicos, como as emissões do efeito estufa, e também por fatores naturais, e aqui em azul somente pelos fatores naturais. E quando a gente considera nos últimos anos somente os fatores naturais, como por exemplo a mudança na radiação solar ou a influência de atividades vulcânicas, representada por essas linhas cinzas, a gente observa que isso não corresponde, não reproduz esse aumento da temperatura global. No entanto, quando a gente considera os fatores antropogênicos somados aos fatores naturais, a gente vê que corresponde bem, indicando que sim, essas emissões do gases de efeito estufa estão alterando a temperatura global, fazendo que ocorra esse aquecimento. No entanto, essa transferência de calor, ela ocorre uma diferença devido a um desequilíbrio nessa radiação solar que chega na superfície da Terra. E isso se dá por diferentes transferências de calor. E essas transferências de calor elas ocorrem principalmente entre a atmosfera e o oceano. Então, a primeira forma de transferência de calor é pelo formato de condução, e que essa condução ela vai levar pouca transferência de calor, e ela ocorre principalmente na interface entre a água e o ar, ou a terra e o ar, e essa condução ela vai levar à convecção, né, onde há um movimento vertical do ar que resulta da convecção térmica, ou do movimento horizontal em função da superfície rugosa, que é a partir da convecção turbulenta, e outro processo ligado a essa transferência de calor, que é importante principalmente na superfície da água, que está ligado à evaporação e à condensação, que aqui seria a transferência de calor por calor latente, enquanto que aqui seria por calor sensível. E quando a gente compara entre calor sensível e calor latente, o calor latente ele tem uma maior influência nessas transferências de calor entre o oceano e a atmosfera. No entanto, como a gente pode observar que há uma diferença entre um balanço líquido, onde a gente observa um déficit de radiação nas regiões de alta latitude, enquanto há um excedente dessa radiação nas regiões de baixa latitude, há um processo importantíssimo para manter esse equilíbrio, que é o processo de advecção, ou seja, a transferência horizontal de calor. E essa transferência horizontal de calor ela pode ocorrer por processos atmosféricos e oceânicos. Então, na atmosfera, ela ocorre a partir do movimento, né, de ar, transporte de ar, de vapor d'água entre as regiões equatoriais e o polo, assim como também nos oceanos, a partir das correntes oceânicas. E há essa transferência, esse transporte de calor entre
região equatorial, os polos mantendo esse equilíbrio térmico no equilíbrio térmico global. Então, a partir disso, nós temos aqui os componentes, né, desse balanço térmico em relação a essas transferências de calor, em que a gente observa que ela é composta pelas ondas curtas, ou seja, aquela que varia com a latitude, isso ligado à radiação incidente, né, radiação solar incidente, e onde nós encontramos valores mais altos em regiões com menor cobertura de nuvem. Temos o calor latente, que é a maior perda de calor em todas as latitudes, através do processo de evaporação e condensação. E temos as de ondas longas, que está ligado mais a um termo de perda de calor, que é uma variação que ocorre também a partir da variação com a latitude e segue a cobertura de nuvens. E temos o calor sensível, que é o menor componente sobre todos os oceanos. E a soma desses fatores, nós temos aí esse balanço de calor. Aqui a gente tem a variação diurna e sazonal da temperatura na superfície da Terra. Isso quando a gente considera um período menor que o ano, a gente também espera que ocorra um desequilíbrio nessa radiação a partir de alterações na temperatura. E isso se a gente assumir algumas suposições. Por exemplo, não há movimento do ar, vertical ou horizontal, o céu permaneça claro e limpo e a superfície seja sólida e sem condução para baixo. Então, dessa forma, a variação de temperatura com o tempo ela é proporcional à entrada da radiação curta, representada pela letra I, menos a saída de radiação líquida de onda longa, representada pela letra E. Então, a variação diurna vai ocorrer da seguinte forma. Então, se nós conhecermos a temperatura aí meia-noite, né, durante a noite, um valor de R ele pode ser determinado. Então, o que vai levar à diminuição dessa temperatura, à medida que o valor de I ele é zero. Então, vai também ter uma diminuição do R. E aqui nós vamos ter também um déficit de radiação. Então, à medida que essa radiação de onda curta vai aumentando, quando perto do amanhecer, né, vai aumentando essa entrada de radiação solar e chegando se igualando ao R, aqui vamos ter uma variação zero de temperatura. Então, vamos chegar aos valores mínimos de temperatura do dia. E essa radiação solar de onda curta ele vai aumentando ao longo do dia, chegando a seu máximo ali em torno de meio-dia. E vai se igualar novamente ao R 3 horas depois. Aqui nós temos valores de maior e valores de R, então nós temos um excedente de radiação durante o dia, sendo proporcional ao aumento de temperatura durante o dia. Quando esses valores de I e R eles são iguais, nós temos também aqui uma variação zero de temperatura. Então chegamos ao máximo durante o dia em torno aí de 3 horas, das 15 horas. E a partir disso, no restante do dia, o valor de I ele vai diminuindo, assim como também o valor de R. No entanto, os valores de R eles são maior, tendo aí um déficit de energia durante a noite. O mesmo padrão segue para a variação sazonal, em que nós temos uns valores mínimos de temperatura, também um déficit de radiação durante o inverno e valores máximos de temperatura e um excedente dessa radiação durante o verão. No entanto, essa variação diurna e sazonal de temperatura na superfície também vai ter efeito nos oceanos. Então, uma maior absorção da radiação, isso sem considerar a mistura vertical, pode reproduzir mudanças nos 10 centímetros superiores do oceano. Então, nós vamos ter uma variação em torno de 0,1 graus Celsius por dia no inverno e durante o verão nós vamos ter aqui uma variação de 4 graus Celsius por dia. Isso porque nas primeiras camadas da superfície oceânica, toda aquela radiação infravermelha ela vai ser absorvida. Então, nas primeiras camadas dos oceanos, em torno de 55% dessa radiação ela vai ser absorvida, produzindo esse aquecimento. Então, as mudanças aqui em relação ao ciclo diurno, a gente observa que essas mudanças são tipicamente menos de 1 grau Celsius, no máximo de 1 metro
ao longo do dia. Isso porque há uma fraca mistura vertical causada pelo estresse do vento na superfície e também pela ação das ondas durante o dia que mistura as camadas superficiais quentes com as camadas mais frias subjacentes. E mesmo se a gente considerar um dia claro e calmo, há um resfriamento na camada superficial em torno de 1 milímetro. E isso se dá pela ação da evaporação, ou seja, essa transferência de calor latente, e pela radiação de onda longa para a atmosfera. E também a gente observa que há uma formação de uma termoclina diurna, né, que ela ocorre quando há uma mistura vertical gerada por ventos fracos e há um aquecimento solar grande. E durante a noite essa termoclina diurna ela é removida devido a um resfriamento da superfície que produz uma convecção vertical e mistura dessas camadas. E é mais comum ocorrer no oceano tropical. E quanto que as alterações no ciclo sazonal, elas são governadas pelos processos de absorção da radiação solar, resfriamento da superfície do mar e mistura vertical, sendo que o resfriamento da superfície ali ocorre pela transferência de calor latente, radiação de onda longa e condução de calor. Então, durante o inverno, né, aqui representado para o hemisfério norte, a coluna de água ela se mantém homogênea. Então, à medida que essa radiação solar aumenta durante a primavera, começa a haver uma formação de uma termoclina sazonal. E durante o verão, onde essa radiação solar ela é máxima, essa termoclina ela é bem definida, em que a mistura vertical já não é suficiente para quebrá-la. E quando durante o outono ocorre um resfriamento da superfície, então já começa a haver uma ação maior dos ventos, permitindo também começa a haver uma quebra dessa termoclina sazonal. E aqui embaixo nós temos as isotermas ao longo da profundidade, de acordo com as variações sazonais, né, com as maiores temperaturas durante o verão, e aqui a formação da termoclina. E aqui embaixo seria a variação da temperatura de acordo com a profundidade ao longo do ano. E aqui nós temos as trocas de calor entre o oceano e a atmosfera, que aqui o oceano ele vai estar influenciando a partir das suas correntes oceânicas, né? Vai permitir essas trocas de calor. E a gente pode observar que há uma maior perda de calor dos oceanos para a atmosfera nas regiões de alta latitude, né? Enquanto que nas regiões subtropicais e tropicais tem uma maior absorção de calor pelos oceanos, como aqui, por exemplo, na região do Pacífico. E aqui nesse gráfico a gente pode observar que a contribuição dessas bacias oceânicas para o transporte de calor, o que a gente pode ver que o Oceano Atlântico transporta o calor totalmente para a região do hemisfério norte, essa transferência de maior calor para o norte em toda a sua totalidade, representada aqui pelos valores positivos, enquanto que o Índico, por outro lado, ele dá uma contribuição significante para o transporte de calor para o norte, né, devido às características aí, geográficas, e o Pacífico ele transporta tanto calor para o norte quanto para a porção sul do hemisfério, em relação aos polos. No entanto, essas trocas de calor elas estão sendo alteradas devido às atuais mudanças climáticas, em que, devido a esse aumento da temperatura global, está fazendo com que esse calor seja devolvido para os oceanos. Então, a gente observa que, durante o período de 1985 a 1990, há um aumento considerável do conteúdo de calor do oceano superior. E a gente observa nessa outra figura, que a partir da tendência do conteúdo de calor nos oceanos, nessas cores mais quentes, indicando que as bacias oceânicas está sendo observado um ganho de calor em todas as bacias oceânicas. E apesar dessas incertezas, representadas pelas cores aqui em cinza e pelos ganhos de calor nas regiões mais aqui na região de alta latitude,
há uma tendência positiva do ganho de calor do oceano global. Portanto, essas mudanças climáticas estão alterando esse conteúdo de calor, aumentando a temperatura da água do mar. E por fim, um resumo aqui básico do que a gente viu, representado por essa radiação solar incidente, né, que está no formato de ondas curtas, em que chega à superfície da Terra, interage com a atmosfera a partir dos processos de absorção, processo de reflexão, também processo de espalhamento, e essa radiação que chega à superfície da Terra aquece a superfície da Terra, sendo que a Terra, para manter esse equilíbrio de ganho, e também tem que ocorrer uma perda dessa radiação, então ela emite essa radiação na forma de ondas longas, sendo que essa radiação ela é absorvida pela atmosfera no formato a partir dos gases do efeito estufa, que é um efeito natural, e esses gases do efeito estufa ele vai reemitir essa radiação para a superfície da Terra. E para manter esse equilíbrio é necessário que ocorra a transferência desse calor excedente da superfície para a atmosfera, e isso ocorre a partir do processo de calor sensível e de calor latente a partir do processo de evaporação. No entanto, a gente observa que há um desequilíbrio assim, em relação ao conteúdo dessa radiação que chega na superfície da Terra, né, onde a gente observa esse déficit de energia na região de alta latitude e um excedente na região de baixa latitude, e isso se dá a partir dos processos de transferência de calor de advecção ligado ao transporte de calor pela atmosfera e pelas correntes oceânicas, se mantendo um equilíbrio entre a região equatorial e as regiões polares. E isso também a gente observa há um desequilíbrio também durante as variações menores em escala de tempo menor, como as variações diurnas, em que também a gente observa um maior excedente durante o dia, com maiores temperaturas, em comparação com o período da noite. Assim como também essas maiores temperaturas, excedente de calor, de radiação solar, é observado também a partir das variações sazonais, que nós podemos verificar que é um excedente durante o período do verão, maiores temperaturas em comparação ao período do inverno. E essas variações diurnas vai ser observada também quanto a variação da temperatura na superfície da água do mar, tanto diurna quanto também sazonal, a partir dessa radiação solar incidente na superfície da Terra e na superfície dos oceanos. Bom, é isso, pessoal. Qualquer dúvida pode mandar e-mail e a gente tenta resolver qualquer dúvida, tenta sanar as dúvidas. E é isso. Obrigado a todos pela atenção. Até mais.